Olá, queridos irmãos. Estamos aqui nesse ambiente virtual do Jefa, mais uma vez reunidos para o estudo. Hoje nós vamos receber a Isabel Guimarães, do coletivo Maria Filipa de Salvador, na Bahia, e ela vai trazer o estudo com o tema Fora da Justiça Social não há salvação. E para nos ambientarmos, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para orar, para estudar, para ouvir sobre os ensinamentos de Jesus e sobre a doutrina espírita. Que nossos corações estejam cheios de amor e de luz e que possamos, a cada dia, nos tornar pessoas melhores. Que Deus esteja conosco, assim seja. Olá, amigos, amigas, amigues do Jefa, do Grupo Espírita Francisco de Assis. É um grande prazer estar nesse momento dialogando com vocês, colaborando com o trabalho de vocês. Eu sei que foi extremamente difícil durante todo esse processo de pandemia, dar sustentação aos trabalhos. Acho que todas as casas espíritas no Brasil inteiro, todos os grupos enfrentaram essa dificuldade e ainda estamos enfrentando, porque ainda não estamos fora 100% da tormenta. Então, é um grande prazer poder contribuir com vocês, poder colaborar. Eu estou muito feliz de poder estar dando essa colaboração e quero agradecer muito pelo convite, né? Espero que essa troca saudável entre a Bahia e Niterói, entre Salvador e Niterói, seja uma troca profícua, né? Que nós possamos estar juntos em outros momentos e, quem sabe, no futuro possamos fazer algo presencial, olhando nos olhos e dialogando, que é tão importante, né, esse contato físico para todos nós. Hoje eu gostaria de convidá-las a uma reflexão em torno do tema fora da justiça social na salvação. Esse termo me veio há uns 2 anos atrás em mente, porque exatamente no momento em que a pandemia estava iniciando, as pessoas estavam com muito medo, e existia uma conversa, e começaram a surgir também muitas psicografias, ou pseudopsicografias, de espíritos falando que era um momento, que era transformação, que a Terra ia passar por um processo de transformação, que ia sair de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E eu confesso a vocês que aquilo me incomodava, porque, inclusive, algumas falas relacionadas com o fato do vírus estar alcançando pessoas que não estavam na vibração X ou Y. Então, eu ficava muito incomodada, achando que, para além do sofrimento das pessoas que estavam perdendo seus entes queridos, ainda tinham que ouvir esse tipo de discurso vindo de médiums e de palestrantes espíritas. Enfim, ficou aquela turbulência na qual todos se questionavam muito, existia muito medo, as pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo, mas esse foi um dos discursos. Essa explicação correu muito, eu recebi muitos em meu WhatsApp, né? Por e-mail, eu recebi muitas mensagens nessa direção, dizendo que o planeta Terra, então, estaria passando por essa transformação, e aquilo me incomodou, porque eu olhava em volta e via as pessoas enchendo seus carrinhos com as compras, sem pensar no outro, e eu via ainda discurso de ódio, discursos que não combinavam com
esse processo, e eu fiquei pensando e vendo o quanto a pandemia exacerbou a injustiça, exacerbou as diferenças entre as pessoas, como as pessoas vivem, como a sociedade ela é organizada de forma classista e hierarquicamente construída a partir dos recursos financeiros, a partir do material, e algo que sempre me incomodou, e nesse período me incomodou ainda mais, porque era com muita tristeza que eu via as pessoas voltando à linha da miséria, era com muita tristeza que eu começava a ver pessoas transitando pelos semáforos, né? Isso já tinha começado, nós já estávamos enfrentando uma crise e um empobrecimento mesmo da população, de uns, né? E enriquecimento empobrecimento de muitos, enriquecimento de poucos. E se eu já estava incomodada, a pandemia exacerbou ainda mais isso, e eu fiquei pensando assim, como assim nós vamos transformar o planeta Terra? Como é que esse planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração, com uma sociedade constituída dessa forma tão injusta, tão materialista, tão egoísta e perversa mesmo, com uma parte muito significativa da população, dos espíritos que aqui vivem a sua experiência encarnatória. E eu pensei, não é fora da caridade que há salvação, não há salvação, é fora da justiça social que não há salvação. Se nós queremos transformar o planeta Terra, nós precisamos transformá-la a partir de uma perspectiva de transformação social. E essa transformação social, ou as grandes questões que permeiam a sociedade contemporânea, nós precisamos falar sobre isso, sobre esses temas da atualidade, sobre essas questões que eu acabei de discorrer aqui, sobre a fome, a miséria, sobre a falta de acesso à moradia, à saúde. Nós precisamos questionar como, não apenas como espíritas, mas como espíritos que somos, vivendo essa experiência no século XXI. Então, essas grandes questões da sociedade humana, elas precisam fazer parte do calendário de discussão, né, do cardápio, melhor dizendo, de discussão do movimento espírita, das casas espíritas. Nós não estamos encarnados em outro lugar, nós estamos encarnados aqui, nós estamos vivenciando esta sociedade que nós mesmos a constituímos. Se nós constituímos essa sociedade, então nós precisamos ter um olhar crítico sobre ela a partir da ética cristã. E a ética do Cristo é a ética da solidariedade, é a ética da fraternidade, é contrária ao egoísmo e, portanto, é contrária a uma sociedade que divide as pessoas a partir dos seus bens materiais, dos seus recursos. Se você tem recursos, você tem valor. Se você não tem valor. Então, é preciso sair da bolha, né, que o movimento espírita tradicional nos coloca, e é preciso discutir num mundo espiritual idealizado. É incrível, né? Aí traz aquelas colônias espirituais nas quais o modelo de sociedade é um modelo de sociedade sem classes sociais, nas quais os espíritos ali vivem, trabalham de acordo com as suas necessidades evolutivas, de acordo com as suas habilidades, mas não são hierarquizados pelas questões materiais nem intelectuais. Então, a hierarquia que se faz é uma hierarquia natural, não é uma hierarquia patológica. Então, nós vivemos na sociedade contemporânea uma hierarquia patológica, uma hierarquia na qual as pessoas confundem o lugar que elas ocupam com uma superioridade que é delas, inerente a elas, em relação a outras pessoas que ocupam lugares que, para esses que estão no topo da pirâmide social, entendem que estar no topo da pirâmide social é ser superior a quem está na base.
E essas questões, elas não são tocadas, né? Eu sou do movimento espírita há muitos anos, mais de 25 anos, e só muito recentemente eu percebi uma movimentação e me solidarizo com outros grupos que começaram a discutir, a questionar e trazer para o cardápio, né, das palestras espíritas, dos grandes temas, trazer essas questões e tentar compreendê-las de um ponto de vista da ciência e do espiritismo. Nós dizemos, o espiritismo é ciência, é religião e é uma filosofia. Entretanto, o movimento espírita tradicional estaciona no aspecto religioso, mas pouco avança no aspecto científico e no aspecto filosófico. E avançar no aspecto científico é trazer como base de discussão a sociologia, né? É trazer a economia, é trazer a geografia humana, para que possamos entender, é trazer a história, para que possamos compreender a sociedade na qual vivemos. Se você não compreende, eu dialogava outro dia com uma jovem que disse que inicialmente ela não sabia se posicionar, por exemplo, sobre cotas raciais, se ela concordava ou não, e eu disse a ela, você discordava, ou melhor, você não se posicionava porque você desconhecia. Ainda bem que você apenas não se posicionava, porque existem pessoas que se posicionam sem conhecer, a partir da opinião. Opinião não é conhecimento. Para que nós possamos trazer e discutir com base em conhecimento, nós precisamos fazer o dever de casa básico, que é conhecer as coisas. E a partir do entender a grande dívida social que existe em relação aos afrodescendentes, basta fazer isso para se compreender como é justo, né, que se implemente políticas de reparação dessas injustiças que não foram cometidas pelas pessoas na atualidade, mas aquelas que sofreram, elas herdaram as consequências. Então, elas herdaram a pobreza, a miséria, como consequência de mais de 300 anos de escravidão. Então, compreender isso é fundamental para tirar a venda dos olhos das pessoas. E nós não podemos ficar nas casas espíritas fazendo discussões religiosas apenas, sem fazer conexão com esta sociedade que nós vivemos, com suas contradições, não é? E com os grandes desafios que nós temos para transformá-la. Não podemos ficar apenas discursando sobre uma transformação. É preciso se posicionar de maneira firme, é preciso fazer escolhas, é preciso levar para o outro conhecimento, porque o que aprisiona as pessoas é a ignorância. As pessoas desconhecem, então, a força que elas têm, as pessoas desconhecem as razões pelas quais elas sofrem e vivem o que estão vivendo. Por isso, nós precisamos sair da bolha e trazer temas como esse e tantos outros que são extremamente necessários para que nós possamos nos debruçar sobre essa sociedade real que está aí e que, certamente, esse processo de transformação, ele não vai se dar por magia. Esse processo de transformação se dá a partir de uma conscientização e de uma mudança de modelo de sociedade que é preciso ser compreendida e é preciso ser acolhida e praticada pela maioria das pessoas. Quando isso acontecer, aí sim, o planeta Terra, então, deixará de ser de provas e expiações, quando 50% mais um estiverem olhando para o mundo nessa perspectiva, e não só olhando, não só discursando, porque também tem aqueles que discursam, mas não praticam. Na sua vez, preferem continuar na prática com o mesmo modelo ao qual criticam. Então, é preciso sair do discurso e ir para além do discurso, não sair do discurso, mas ir para além do discurso para uma prática de justiça social. E essa prática de justiça social, ela se passa através de esclarecimento, ela se passa através de políticas públicas
que precisam ser implementadas nesse país, políticas que nunca foram, na verdade, implementadas. Houve um pouco de uma tentativa, uma busca de fazer, e que já provocou grandes mudanças, né? Em alguns anos, as cotas raciais, as políticas sociais que foram implementadas, Bolsa Família, e dentre outras, de moradia também, essas políticas implementadas fizeram uma mudança já, né, de status no sentido da sociedade brasileira poder se mobilizar um pouco, porque parece até que a gente vive no feudalismo, que era a imobilidade social. Quem nasceu servo da gleba, morria servo da gleba. Quem nasceu nobre, morria nobre. Porque, na verdade, as pessoas têm uma pseudo-liberdade, só que elas não têm como sair. O sistema trabalha contra elas. Então, a justiça social é trazer essas pessoas o entendimento do porquê que elas estão nessa situação, do porquê que elas não têm o básico, que elas não têm o mínimo e que elas são tratadas como coisas descartáveis, como pessoas sem valor nesta sociedade na qual nós acabamos dando sustentação. Então, é preciso fazer com que as pessoas compreendam isso, porque a caridade material é muito bem acolhida, né, pelos espíritas. Eu acho que não tem nenhum centro espírita que não tenha um trabalho de caridade material. Todos que eu conheço distribuem farnel, tem assistência de saúde, às vezes, atendimento psicológico, às vezes até atendimento jurídico, alguns. Então, sempre tem um trabalho de caridade material nas casas espíritas, e isso é muito bem acolhido pela maioria dos espíritas. Mas, quando se questiona problemas como a fome, a miséria, ou melhor, questiona o porquê da fome, eu dou a cesta básica, a pessoa tem fome, a pessoa não tem condição de sozinha se alimentar. A gente tem que perguntar por que esta pessoa sozinha não tem condição de se alimentar, por que ela precisa dessa cesta básica para se alimentar, né? Por que estas pessoas moram na rua? Por que os países fazem guerras uns com os outros? Por que há um superestímulo ao consumo que leva à devastação dos recursos naturais e aos graves problemas ambientais que nós estamos enfrentando? Esses questionamentos, eles precisam ser trazidos à luz da compreensão de que nós somos espíritos em evolução e de que tudo que acontece nessa sociedade diz respeito ao nosso nível evolutivo. E tudo aquilo que a gente avança para desconstruir essas bases e construir outras mais alinhadas com a ética do Cristo, quanto mais nós fazemos isso, mais nós contribuímos para a evolução nossa, e individual e coletiva. Compreender isso é fundamental. E não falar sobre isso é manter as coisas na imobilidade, é estagnar dentro do seu processo. Todas as pessoas acham muito bonito quando se fala das colônias espirituais. Que lindo! É a mesma coisa quando brasileiros de classe média e da elite viajam para países estrangeiros, como Suíça, falando dessa porque conheço, que morei um tempo lá, como Suíça, Alemanha, né, Dinamarca e tantos outros, Canadá e tantos outros países, tanto na Europa quanto na América, como é o caso do Canadá, na América do Norte, voltam encantados. Não tem casebre, não tem ninguém na rua, não tem pedinte, não tem... Ah, que maravilha! Por que é assim? Eu acho que essa que é a grande pergunta. Por que aquela sociedade pode ser uma sociedade mais equânime, pode ser uma sociedade menos contraditória, menos discrepante em relação a quem tem demais, é uma indecência, até um absurdo, e o outro é uma indecência, a fome, né? É uma vergonha um país ter pessoas passando fome. Hoje, nós temos pessoas passando fome. Já tivemos no passado, saímos do mapa da fome e acabamos de voltar outra vez para o mapa da fome, num país com a riqueza do Brasil em relação
a sua capacidade produtiva, em relação à sua riqueza de recursos naturais, em relação ao seu clima, que favorece a gente ter tudo, todos os tipos praticamente todos os tipos de alimentos, né, que podem ser produzidos em climas tropicais, e até aqueles de clima não tropicais, que no sul do país nós temos temperaturas muito parecidas com países de clima temperado. Então, o país pode produzir tudo, nós temos água potável, somos uma das maiores fontes de água do planeta, temos a maior floresta do planeta, temos um território gigantesco, temos uma costa gigantesca, então nós podemos ter pecuária, nós podemos ter pesca, nós podemos ter plantação e de todas as coisas, podemos ter uma agricultura rica, e temos, mas isso não se transforma em uma riqueza que se compartilha. Isso sempre se transforma em uma riqueza que se acumula. Então, a justiça social é no sentido de transformar esta riqueza que se acumula na mão de poucos em riqueza que pode ser compartilhada por muitos. Por isso que fora da justiça social, não é possível pensar em uma sociedade melhor. Não é possível pensar em uma terra de regeneração com uma sociedade a qual as pessoas vivem de maneira tão diferente, e não são poucas pessoas, são milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza absoluta, de miséria, de falta de acesso à água, a saneamento. Aqui em Salvador, nós temos várias comunidades cujo esgoto passa na porta da casa das pessoas. É um absurdo. No século XXI, com tanta tecnologia desenvolvida, que as pessoas ainda têm que viver assim, que as pessoas têm que viver em barracos, que as pessoas têm que viver com suas famílias em poucos metros quadrados, enquanto o outro vive em milhares de metros quadrados e tem dezenas de casas que nem sequer consegue usar, e isso ser naturalizado. Não é possível pensar, então, em uma sociedade justa dessa forma, nesse modelo. E o nosso país é um país que desenvolveu uma forma absurdamente escravocrata de pensar e de sentir. Então, tanto a classe média quanto a elite brasileira pensam e têm uma mentalidade escravocrata, então acham que a pessoa pode viver com o salário mínimo e que está tudo certo, porque a pessoa é como viviam os escravos na senzala. Eles recebiam apenas o suficiente para subsistir e continuar trabalhando. Então, as pessoas recebem o suficiente para subsistir e subexistir, porque elas não podem sonhar, elas não podem ter acesso a coisas mais confortáveis, elas não podem ter acesso a uma alimentação de qualidade, elas não têm acesso ao lazer, elas não têm acesso à cultura, elas não têm acesso a viagens, elas não têm acesso a uma boa educação para os seus filhos, elas não têm acesso à internet, ou seja, elas subsistem da forma que podem, da forma que é possível, elas não têm acesso. Uma das coisas mais perversas são pessoas pedindo para comprar medicamento ou para fazer um tratamento. Já foram muitas e muitas campanhas que já passaram por mim, de pessoas pedindo para ajudar no tratamento de saúde de um filho, de um pai, de uma mãe. Isso não deveria existir. As pessoas não deveriam precisar disso, porque caridade moral todo mundo vai precisar sempre, mas caridade material, eu penso que é algo que existe, que precisa existir por conta da forma como a sociedade está estruturada, mas que não deveria existir. As pessoas deveriam ter o suficiente para viverem suas vidas, para sonharem, para se organizarem, né? Para nas férias poder sonhar em fazer algo diferente com a família, porque é assim que os países chamados desenvolvidos, eles funcionam dessa maneira, porque não existe nada mais doloroso, nada mais perverso do que tirar das pessoas a possibilidade de sonhar, a possibilidade de almejar outras coisas para além do que ela vive. E isso é o que o capitalismo selvagem que nós vivemos faz, né? E
as casas espíritas acabam sendo uma reprodução desta sociedade. A partir do momento em que não há discussão, à luz do entendimento de que nós somos espíritos em evolução, à luz do entendimento de que a sociedade é constituída de espíritos e que se ela tem essas divisões, se ela tem esse formato, ela tem essas mazelas são frutos do nosso nível evolutivo, não é uma lei natural, está lá no Livro dos Espíritos. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, não me pergunte qual é o número, mas vá lá na Lei de Igualdade e Sociedade, que você vai ver que existe a pergunta se é a lei de Deus as diferenças sociais, e os Espíritos respondem não é uma lei natural de Deus, é obra dos homens e do seu egoísmo. Então, se é uma obra nossa, somos nós que temos que corrigir. Então, faz parte de um projeto de evolução planetária olhar para essa sociedade e querer que ela se transforme. Olhar para essa sociedade e querer que as pessoas possam ter a capacidade de perceber o quanto ela é injusta. Por isso que é fora da justiça social não há salvação, porque nós precisamos fazer as pessoas entenderem isso. E é incrível como as pessoas, com esta mentalidade, com esta formação da sociedade brasileira, essa formação escravocrata, isso faz com que as pessoas, primeiro, recebam qualquer migalha como uma dádiva e não como um direito. Por isso, elas chegam nos sistemas de saúde pública acanhadas, se submetendo a ficar em filas e a chegar de madrugada e ficar horas de pé e serem maltratados, muitas vezes humilhadas. As pessoas se submetem a isso porque entendem que aquilo que elas estão recebendo entre aspas, bem grande, gratuitamente, que não é gratuito, porque aquilo é pago pelos impostos, que é um dinheiro coletivo, as pessoas não entendem, então elas acham e interpretam aquilo como uma dádiva. É como se o escravo que trabalhava no engenho, cujo senhor de engenho não espancava, né? Que dava uma alimentação melhor. Então, poxa, que pessoa boa. Boa mesmo se abrisse a porta da senzala e não permitisse mais que você fosse escravo e devolvesse a sua liberdade. Isso que seria a verdadeira bondade. Mas as pessoas, então, recebem essas migalhas como se fosse uma benevolência. Então, elas próprias acreditam e são formatadas, e isso é um projeto, para aceitar esse tipo de coisa. Então, não é à toa que há 30 anos eu trabalhando no serviço público, na área de saúde, e há 30 anos que passo em determinados lugares e que o esgoto continua lá, no mesmo lugar, na mesma porta. Isso é um projeto. O lugar onde as pessoas vivem ter esgoto a céu aberto, o lugar onde as pessoas vivem não ter um projeto paisagístico, ser um lugar árido, feio. Quando você chega em bairros de classe média, em bairros de elite, tem pracinhas, tem árvores, tem flores. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa desenvolva seu auto-amor, sua autoestima. E quando a pessoa sai e só vê a miséria na sua porta, ruas sem asfalto, esgoto a céu aberto, lixo para todo lado, enchente quando chove, a pessoa, isso tudo, aí vai para o trabalho, pega um ônibus lotado, chega no trabalho humilhado, mas não pode dizer nada, porque, afinal, precisa daquilo ali para comer, se não comer, não sobrevive. Então, esse ser humano é um ser humano que é o tempo inteiro humilhado, é como se o sistema inteiro dissesse a ele, a ela, e dissesse assim, esse é o seu lugar é esse, de subalternidade, de submissão. Por isso que as pessoas não se importam, por isso que os grandes empresários brasileiros, por exemplo, não são nada patriotas, embora eles façam esse discurso. Os recursos que eles conseguem, quando a economia está em alta, eles botam em paraísos fiscais, eles não reinvestem em melhoria, em benefícios para os seus funcionários, em melhorias salariais, para que as pessoas possam viver melhor. Não há esse projeto. Certamente deve ter um ou outro que faça isso, a gente não pode
nunca colocar como 100%, mas eu estou falando em geral, eu estou falando do que predomina, do que é hegemônico, e o que é hegemônico é esse olhar escravocrata. Para que você quer ir para a Disney e levar seu filho para conhecer? Para quê? Quem tem que ir é o meu filho. O seu precisa aprender a ler, escrever e contar e continuar servindo ao meu. Esse é o projeto. Então, vejam que não discutir isso dentro da esfera espírita é fazer uma cisão, um apartamento de uma realidade dos espíritos, porque todos somos espíritos, estamos vivendo uma realidade espiritual aqui, o mundo dos espíritos também é aqui, é simplesmente dar as costas, ignorar tudo isso e ficar fazendo um discurso de igualdade, de paz. Não somos todos iguais, somos todos espíritos, só que você sai, pega seu carro de luxo, vai para o seu condomínio de luxo, e a pessoa que serve na cantina vai passar 3 horas para chegar em casa, e se chover, ela fica orando para a casa não cair, para a rua não alagar. Então, é fácil querer manter as coisas quando você está do lado dos privilegiados. É fácil dizer que é isso mesmo, e tentar explicar as coisas pela lei de causa e efeito, e tentar explicar a miséria pela lei de causa e efeito, simplesmente, dessa forma simplista, e não discutir as causas, discutir por que é assim, e por que é assim é por uma atitude nossa, não é porque as pessoas fizeram isso ou aquilo, é porque, ainda que as pessoas tenham seus karmas, nós precisamos trabalhar no sentido de ter uma sociedade mais igualitária e humana, porque a pessoa que vive nesse sistema, ganhando um salário mínimo, acordando cedo, dormindo tarde, comendo mal, sem saúde, sem lazer, sem sonhos, apenas estressada e humilhada todos os dias, e ainda olhando para os seus filhos e vendo que eles também não têm perspectiva e vão seguir o mesmo caminho, esses espíritos, eles não têm espaço para o espiritual. Eles não têm espaço para a escuta. É por isso que o discurso evangélico da prosperidade, né, a teologia da prosperidade, as pessoas vão em busca não do espiritual, mas elas vão em busca porque prometem que se elas forem para lá, a vida delas vai mudar. Então, as igrejas evangélicas acabam por oferecer aquilo que o Estado deveria oferecer, que a sociedade deveria oferecer às pessoas, que é a possibilidade de uma vida digna, né? De uma vida em que se possa sonhar, em que se possa projetar, e não de uma subvida na qual as pessoas acordam, comem, dormem, acordam de novo para comer, dormir, trabalhar e voltar para casa sem nenhum espaço para o sonho, sem nenhum espaço para realizações outras. Então, não é possível a gente pensar em uma sociedade, em um planeta de regeneração, se a gente não pensar numa transformação social. E pensar em justiça social. E pensar em justiça social é pensar em compartilhamento, né? É pensar em distribuição de renda, é pensar em distribuição de riquezas. Então, a caridade material pode e deve existir, claro, porque quem tem fome tem pressa, não dá para esperar transformar para poder comer, a comida precisa ser todos os dias. Mas é preciso explicar às pessoas por que a miséria existe, né? Como os privilégios foram estabelecidos e que em uma sociedade de capitalismo selvagem, como é a praticada no Brasil e em muitos outros países, a meritocracia é uma falácia, uma mentira e, acima de tudo, uma perversidade. As pessoas precisam entender que elas vivem daquela forma porque não se aplica a justiça social. E a justiça social é que as pessoas possam compartilhar das riquezas do local, do espaço geográfico que elas vivem junto com outras pessoas. Então, trabalha de transformação para que ninguém precise da caridade material de ninguém, né? E os centros espíritas acabam que reproduzem essa sociedade, se afastam do propósito transformador do espiritismo para fazer esse discurso, que é o discurso de quem está no privilégio. Olha, você está assim porque você deve ter feito alguma coisa na outra vida, então a culpa é sua mesmo, então fique aí, aceite todo tipo de injustiça
aceite a miséria, aceite o sofrimento, aceite a dor e aceite que é assim mesmo. Não, não é assim. Nós precisamos, então, lutar para a transformação. Jesus disse que o remédio ficou para os doentes, ainda que a gente acreditasse nisso, a misericórdia deveria vir antes. Eu acredito num Deus de misericórdia, eu não acredito num Deus justiceiro, num Deus que fica lá com um livrão de dever e haver, anotando e colocando as pessoas para viverem em condições às quais elas não podem nem sequer buscar a espiritualidade, porque elas precisam comer, ou porque elas não estão comendo, e quem está com de barriga, tente ouvir uma prece, fazer uma reflexão com o seu estômago roendo de fome. Ninguém consegue, com sua cabeça doendo de fome, com seu filho doente sem você poder alimentar ou você poder comprar uma medicação. Pense, se coloque, seja empática, seja empático, se coloque no lugar do outro. Será que você conseguiria? Será que você conseguiria, então, fazer esse discurso caritativo se você estivesse numa situação de miséria, abaixo da linha da pobreza, como a gente vê, milhões de pessoas, não são poucas, não é meia dúzia, são milhões de pessoas. Então, a nossa sociedade, ela é profundamente injusta. E nós precisamos trabalhar para que as pessoas entendam que essa injustiça tem raízes históricas e raízes espirituais, mas não é raízes espirituais porque as pessoas estão pagando karma, são raízes espirituais porque os espíritos que aqui vivem e, portanto, formam essa sociedade são espíritos em um momento evolutivo no qual a sociedade reflete como nós somos ainda, como nós estamos, melhor dizendo, somos não, como nós estamos ainda. A sociedade reflete o nosso egoísmo, a sociedade reflete a nossa falta de empatia, a nossa falta de fraternidade, de solidariedade. Como nós podemos permitir que uma criança morra de fome? Como nós podemos permitir que uma mãe morra com seu filho nos braços na porta de um hospital privado e ele feche a porta para ela e negue o atendimento que salvaria a sua vida? Como nós podemos aceitar passivamente andar pelas ruas com as pessoas dormindo embaixo das marquises, cobertos com papelões? Aí a gente vai lá um dia por semana, dá uma sopa. Sim, e os outros dias? E a situação de vulnerabilidade que aquela pessoa vive? Por que não consertar a máquina que produz a miséria? Que nós precisamos acabar com a miséria, não são com os miseráveis, porque existem algumas políticas higienistas, né? Haja visto em alguns estados brasileiros, um famoso estado brasileiro, cujo governador queria tirar as pessoas, né, de situação de rua, empurrar para outro lugar, vou tirar daqui para ninguém ver, porque, né, sei lá, vai ver que é adepto do que os olhos não vê, o coração não sente, lei de engano, né, às vezes os olhos não veem, mas o coração sente sim, e empurrar as pessoas, vamos empurrar, porque assim foi. Todas as grandes cidades brasileiras são cidades que foram formadas a partir de uma profunda injustiça. Quando, há pouco mais de 130 anos atrás, acho que é 130, 133, não sei fazer a conta agora nesse momento, porque a libertação, a abolição da escravidão foi em 1888, muito perto, tem menos de 150 anos, sem medo de errar na conta, abriram-se as portas das senzalas e libertaram, entre aspas, bem grande, as pessoas. Não libertaram as pessoas, jogaram as pessoas na miséria, porque eram pessoas que foram descendentes de outros que foram arrancados à força de suas terras, de suas pátrias, foram arrancados, enfiados em um navio, num porão, trazidos para cá, agrilhoados, né, colocado a corrente nos pés e forçados a trabalhar até morrer e a viver numa condição absolutamente subhumana. E geraram descendentes, e esses descendentes geraram descendentes que herdaram essa miséria. Herdaram. Então, as pessoas, as senzalas foram abertas, as pessoas foram jogadas na miséria. Não houve política de reparação. Na época, quem tinha o poder
ou seja, que usou os escravos para enriquecer, os donos de engenho, os grandes donos de fazendas de café, os donos das grandes minas na região sudeste, lá em Minas, também no centro-oeste, e aqui na Bahia, na região da Chapada Diamantina, a exploração, né, de riquezas através da mão de obra escrava, que colocou essas pessoas como barões do café, do ouro, do diamante, seja lá de que for. Agora a gente não precisa mais de vocês, vamos libertar. Abra a porta da senzala e jogue na rua. Não teve política de reparação, não teve reforma agrária, não teve instrução, não teve política de moradia, não teve nada. Simplesmente essas pessoas, elas não tinham nenhuma instrução, elas não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam fazer outra coisa que não fosse o serviço daquele lugar onde eles viviam, seja na mina de ouro, no café ou na fazenda de engenho, de cana-de-açúcar. Essas pessoas correram para as cidades na tentativa de achar trabalho, mas essas portas também foram fechadas, porque logo depois vieram as grandes correntes de imigração europeia, porque houve uma busca de branquear a sociedade brasileira. Então, ao invés de aproveitar e treinar e capacitar essa imensa mão de obra que foi colocada na miséria pela abolição da escravatura, se importou mão de obra da Europa, né, os imigrantes, tem tantas histórias aí, novelas e tudo sobre os imigrantes, e simplesmente as pessoas ficaram sem renda, sem trabalho, sem moradia. O que essas pessoas fizeram? Foram se organizar no entorno das grandes cidades em busca de fazer pequenos serviços para ter como se alimentar, começaram a construir barracos para ter um lugar para se abrigar, e daí nasceram as grandes favelas brasileiras, né? Em todas as cidades nós temos esses bolsões de favela. Foi a favelização, né, da estrutura de todas as grandes cidades brasileiras, elas têm todas o mesmo modelo. E são essas pessoas e os descendentes desses que até hoje sofrem. Por isso que é preciso lutar por justiça social, né? Por essas pessoas que herdaram essa herança maldita que foi a miséria, que foi a fome, que foi a falta de moradia. Isso foi herdado porque não houve política nenhuma de reparação, e quando se tenta fazer uma política de reparação, existem as pessoas que dizem, mas isso é racismo reverso, isso tá errado, tem que dar o peixe. Desculpe, tem que dar, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Falam as pessoas que receberam o peixe, a carne e tudo mais de mão beijada, porque herdaram também, herdaram os privilégios. Então, já nasceram tendo aonde morar, aonde comer, aonde estudar, bem alimentados, bem vestidos. São essas as pessoas que dizem que é privilégio cotas raciais, é privilégio políticas de reparação relacionado com as pessoas que sempre viveram abaixo da linha da pobreza. Então, entender essa sociedade, compreender essa sociedade desta forma e lutar para levar esse tipo de entendimento para as pessoas. E quando eu digo as pessoas, são todas as pessoas, não só as pessoas que sofrem por conta dessa falta de justiça social, mas também as pessoas que têm os privilégios, que muitas vezes não param para refletir sobre isso, porque não são estimuladas a refletir. Pelo contrário, há toda uma estrutura de mídia, né? Uma estrutura que padroniza para naturalizar isso. Aí sabe o que a grande mídia faz? Fica passando aqueles exemplos de superação. Eu não suporto aqueles exemplos de superação. Aquilo é uma perversidade, porque a pessoa trabalhou de manhã, de tarde, de noite, e fez isso, fez aquilo, catava lixo e pegava o livro no lixo para poder estudar e conseguiu passar num concurso, num vestibular. Eles adoram passar isso. A minha pergunta é, por que esta pessoa teve que catar o livro no lixo e o outro teve todos os livros que precisou, sem precisar trabalhar dedicado apenas? Por que o caminho de um foi tão fácil e o caminho do outro tem que ser tão árduo, tão difícil? E mais, e todos os outros que se esforçaram também não conseguiram. Porque se tem 100 mil e só um consegue, e eu estou sendo
boazinha dizendo 100 mil, porque são milhões de pessoas que lutam, labutam, se esforçam e não conseguem, porque o sistema está contra elas. Mas esse próprio sistema diz que a culpa é delas. Olha que coisa perversa, né? Que coisa ardilosa. Você não se esforçou o suficiente, né? Amarra os seus pés e dá um tênis muito bonito para o outro e bota vocês para correrem. Quando o outro chega em primeiro lugar, diz: você não se esforçou o suficiente. É assim a nossa sociedade. Esse é o discurso que, inclusive, fica impregnado nas próprias pessoas que não conseguem. Isso mina a autoestima. Isso gera danos psíquicos, porque a pessoa se sente inferior, a pessoa sente que não fez esforço suficiente, mas ela não tinha mais o que fazer. Então, se ela esgotou todo o esforço possível e não conseguiu, é porque ela tem alguma coisa errada com ela, né? Ela não é suficiente. E aí gera pessoas infelizes, pessoas tristes. E pessoas tristes e infelizes são pessoas facilmente manipuláveis. Por isso que manter as pessoas assim é, na verdade, um projeto de dominação. E nós precisamos compreender isso. E nós, como espíritas, que olhar e que contribuição nós damos para as mudanças, as verdadeiras mudanças de transformação. Ficamos apenas distribuindo a cesta básica, o farnel, a sopa, ou nós precisamos também levar conhecimento a essas pessoas? Nós precisamos também escolher, por exemplo, políticos que tenham compromisso com políticas sociais, com políticas de mudança e de transformação da sociedade brasileira, e não com aqueles que estão no discurso da meritocracia, no discurso do livre mercado. Que mercado? As pessoas nem sabem o que é isso. As pessoas estão lá, sabem o que é o mercadinho da esquina, que ela compra fiada, inclusive, porque não tem como pagar, e já compromete o salário do mês seguinte, e vive sempre assim, correndo atrás de não passar fome, correndo atrás de não cortarem a energia, correndo atrás de não ser despejado porque não tem como pagar um aluguel. E as pessoas nesse estado, vivendo dessa forma, muitas vezes elas nem param para refletir sobre as raízes, sobre a gênese da sua miséria. E elas não entendem que o sistema joga elas nisso e que esse sistema pode ser mudado e pode ser transformado por elas mesmas, porque existem coisas que a gente vai mudar na gente, porque é a nossa luta interna, mas existem mudanças que são coletivas, que nós temos que construir projetos, construir grupos e fazer isso coletivamente. Por isso que os coletivos hoje são tão importantes, as organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil são muito importantes no sentido de forçar os políticos a votarem políticas públicas para a mobilidade social das pessoas, para a melhoria de vida das pessoas, para que a justiça social se estabeleça no nosso país. E tem uma passagem que eu vou passar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês. É uma passagem do Evangelho que talvez nem seja muito falada, quer dizer, não seja muito discutida, mas ela é bastante citada, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí ela diz assim, né? E os apóstolos já juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de vir. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos.
E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Eu acho essa passagem extremamente interessante para tudo que a gente veio conversando até agora. Jesus, antes de compartilhar os pães e os peixes, ele disse assim, primeiro ele deu ensinamentos para as pessoas. Então, se a gente vê na passagem, ele primeiro vai ensinar, ele vai explicar. Ou seja, nós precisamos levar, além da cesta básica, além do alimento para o corpo físico, nós precisamos levar para as pessoas esclarecimento a respeito da sua própria condição e dos caminhos e possibilidades que elas possam ter de superação dessa condição. Então, primeiro, ele faz os ensinamentos. E depois, ele faz uma prática. Ele ensina, certamente ele ensinou sobre compartilhamento, ele ensinou sobre justiça social, e aí depois ele divide as pessoas em grupos e compartilha o que tem. Ele multiplica através do compartilhamento. Ele diz assim, é preciso distribuir o pão e os peixes para todos. Ele não disse assim, senta aqui vocês, eu e vocês aqui, meus discípulos, a gente come os pães e os peixes e o povo a gente joga as escamas. Não, olha o que ele fez. Nós vamos alimentar compartilhando os pães e os peixes. E eles compartilham. E nesse compartilhar, todos podem se saciar. Para mim, esse é um grande exemplo de justiça social que nós precisamos trazer para o nosso planeta Terra. Compartilhamento das riquezas, não privilégio para poucos, mas dá a muitos o que é privilégio de poucos. Nós não queremos compartilhar a miséria. E às vezes as pessoas questionam, né? Mas você faz esse discurso, mas você tem um iPhone. Bom, a gente quer compartilhar não é a miséria, a gente quer compartilhar é a riqueza, né? Ninguém aqui está contrário. Porque quando você compartilhar a riqueza, você não transforma cada pessoa em um milionário, não. Você transforma todas as pessoas em cidadãos e em cidadãs. É isso que a gente precisa, isso é que é a justiça social. É dar às pessoas, compartilhar de tal forma que ninguém precise da caridade material do outro, que todo mundo possa dignamente desfrutar das imensas riquezas do planeta Terra. A Terra é uma bênção, a Terra é um planeta riquíssimo, a Terra pode alimentar todos os seus filhos. E por que nestes pouco mais de 50 minutos, 51 minutos que nós estamos conversando, quantas pessoas nesse tempo morreram de fome? Quantas crianças morreram de fome? Né? Quantas pessoas perderam a sua vida por conta de falta de alimento, falta de água, falta de atendimento, falta de moradia? Porque se a Terra é este planeta que pode alimentar todos os seus filhos, por que as coisas são dessa forma? Nós precisamos trazer esse questionamento com esse olhar espiritual, porque se nós somos espíritos e estamos aqui, e é essa sociedade que nós construímos, nós precisamos questionar essa sociedade que nós construímos a partir e à luz da ética do Cristo. Nós não estamos sendo fraternos, nós não estamos sendo solidários, nós criamos uma sociedade egoísta, individualista, perversa. Então, a maioria de nós ainda vibra nessa sintonia, na sintonia do egoísmo. E precisamos, então, ter consciência disso. E a partir do dialogar sobre isso, nós tomamos consciência. E a partir desta consciência, nós buscamos a nossa, primeiro, transformação individual, a nossa reforma interna, vivemos a nossa crise, né, interna de percebermos aquilo que não percebíamos e que até contribuíamos, muitas vezes, para que essa sociedade permanecesse dessa forma, vivemos, resolvemos internamente e vamos, então, agora compartilhar conhecimento, porque mais do que pão e do que peixe, Jesus compartilhou conhecimento, porque se ele tivesse só compartilhado pão e peixes, nós não estaríamos aqui falando sobre ele. Isso teria se perdido no tempo. O que ficou, o que atravessou os séculos e nos chega praticamente intacta, é a mensagem, ou seja, é o conhecimento. E é isso que nós precisamos compartilhar
com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Então, dê a cesta, dê, mas também faça com que tire a venda dos olhos das pessoas para que ela compreenda que não é justo que ela precise da sua caridade, que não é justo que ela precise pedir daquela forma ou viver dessa forma, que existem sim caminhos e possibilidades de fazer a verdadeira transformação social, porque fora da justiça social não há salvação para a nossa sociedade. Muito, muito obrigada por vocês terem me ouvido. Um grande beijo e até a próxima. Do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e deste jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil.